Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Ncast. Hoje está sendo uma honra receber ele, que é pediatra, neonatologista, 40 anos de experiência, fundador do São Francisco Hospital e Maternidade, um empreendedor nato e uma referência na cidade de Niterói. Com qualquer pessoa que a gente fale, o seu nome sempre é muito querido e para mim é uma honra te receber no Ncast. Foi um convite já de tanto tempo. Ele ficou, vou, não vou, mas enfim, aqui estamos. Eu só tenho a te agradecer, não só por estar aqui, mas por ter apostado em mim e na N. A gente tem uma honra enorme de atender vocês. Assim, é com muito carinho que a gente cuida de cada detalhe da comunicação da maternidade, das cirurgias e de tantas oportunidades que a gente já teve junto com vocês. Obrigada. Obrigado a você, Nath, por esse convite. Estou muito feliz em estar aqui. Que bom, eu tô muito também animada por essa conversa. Jair, conta pra gente, assim, um pouco dessa sua história, né? Que a gente falou aqui de uma jornada de 40 anos como médico, sobre essa veia empreendedora, né? De tudo que você já fez ao longo desse tempo todo aí à frente, não só da maternidade, mas de tantos empreendimentos que você já geriu. Na verdade, eu não sabia que tinha essa veia empreendedora, né? Porque quando a gente escolhe fazer medicina, a gente faz por vocação. Meu pai era médico, era pediatra também, e eu me inspirei nele para ser um médico, um bom médico, né? E tudo surgiu muito por acaso. Isso é muito curioso, porque a vida, às vezes a gente faz um planejamento e ela se apresenta de outra forma. Então isso é um grande ensinamento que eu tive, né? Nunca me prender a coisas assim pré-planejadas, deixar a coisa fluir naturalmente, né? Desenvolver o potencial que você tem. Então, tudo começou na Clínica Infantil Albert Sabin, quando numa conversa bem informal, um dos diretores me chamou e me convidou para abrir uma UTI neonatal na clínica. Essa clínica não existe mais, mas era uma clínica de referência em pediatria no Jardim Caraí. E ali ele me convidou e eu já era muito novo. Isso foi em 1989. Eu tinha formado em 85, eu estava fazendo especialização em UTI neonatal, que era uma especialidade nova naquele momento. No Rio de Janeiro tinham apenas 4 serviços de UTI neonatal, em Niterói não tinha nenhum. Então, ali eu falei para ele que eu não me sentia preparado, mas que tinha um grupo que eu poderia indicar, que era da minha chefe lá do hospital que eu trabalhava no Rio, que eu fazia especialização. E na última hora eles me convidaram para entrar no grupo que fundou a primeira UTI neonatal de Niterói em 1989. E aí tudo começou. Esse foi o primeiro passo, né? Em seguida, em 1994, houve uma ruptura do grupo inicial dessa UTI neonatal, que eram 11 sócios, e eu fui convidado pela direção da clínica para assumir o novo grupo, como líder do novo grupo. Então, na verdade, essa veia empreendedora foi percebida por alguém muito sensível, que na qualidade de gestor, Dr. Alberto Passos, grande pediatra, que naquela época ele percebeu em mim um talento que nem eu mesmo enxergava, né? Um talento que ia além dos cuidados neonatais, mas que transcendeu isso, né, para esse viés empreendedor. Exatamente. Porque não é só cuidar, é saber gerir, garantir que aquilo aí vai funcionar, porque você sozinho não consegue cuidar de tudo. Precisa de pessoas, capacitação, de processos. Exatamente. E aí, para mim, foi uma descoberta interessante, porque eu comecei a gostar, né, de liderar pessoas, de organizar serviço, fazer a coisa acontecer. Isso foi uma coisa que eu notei que me dava muito prazer. E eu fazia paralelamente, né, a questão médica, a rotina médica da UTI neonatal e a gestão da empresa. Em seguida, em 1995, a gente inaugurou a Neotim, que foi a UTI neonatal do Hospital Santa Marta. E ali foi um grande passo na minha carreira empreendedora, que aí já era um serviço maior e com muito mais pessoas para gerenciar, um serviço com mais leitos,
uma UTI maior, de um porte maior. E ali no Santa Marta eu fiquei 20 anos. Em 1998, eu fui convidado para chefiar a UTI neonatal da Clínica São Vicente na Gávea, onde eu fiquei por 5 anos. Foi uma experiência incrível, porque ali, naquela época, era o principal hospital do Rio de Janeiro, um dos mais importantes do Brasil. E ali eu aprendi o nível de excelência. Então, eu vi que era possível você implementar a excelência no serviço de saúde e passei a acreditar muito mais nisso, que era viável, que era possível. E foi um divisor de águas na minha carreira como gestor, né? E dali que começou a ter a ideia de fundar o hospital? Na verdade, como eu disse, tudo acontece muito por acaso, né? Eu deixo as coisas acontecerem de certa maneira. A ideia de montar o hospital, ela veio posteriormente quando o meu contrato na Santa Marta foi rescindido por eles e então veio a ideia. Mas no fundo, eu já sabia que isso poderia acontecer porque a gente via no histórico das UTIs neonatais terceirizadas que elas, de uma maneira, num determinado momento, o hospital assumia o serviço. Então, essa era uma preocupação Era uma minha. jornada natural. Uma jornada natural. Então, o que eu fiz ao longo da vida? Eu fui fazendo economias, né? Porque eu sabia que um dia isso ia acontecer. Ou eu partia para montar um hospital, que era um desafio muito grande, ou então eu ia voltar a ser médico na ponta, né? Mas com uma reserva financeira que me desse mais garantia para ficar mais tranquilo, Sim. né? E daí eu optei no desafio maior que foi montar o hospital. Que foi montar o hospital, né? Desde 2011, a maternidade já realizou mais de 40 mil partos. 30% a gente está falando dos nascimentos em Niterói em 2024 aconteceram na maternidade. E assim, como que você enxerga esse legado aí de 14 anos? Sei que essa pergunta não estava exatamente assim, mas acho que pode encadear para a gente começar a falar sobre esse empreendimento e sobre a coragem de desenvolver isso. A gente realiza, em média, 32% de todos os partos da cidade, considerando a rede pública e privada. Isso é um dado importante. E 55% dos partos privados, da rede privada da cidade. Mas nem sempre foi assim, né? Pra vocês terem uma ideia, em 2011 a gente inaugurou no mês de agosto, coincidentemente, né? Que a gente está no mês Exatamente. de agosto. E no primeiro ano, a minha expectativa era a gente já conseguir os credenciamentos de convênio logo no primeiro mês, segundo mês. Eu falei, no máximo no terceiro mês. E levou 1 ano para conseguir o primeiro credenciamento. Haja reserva lá da época do... Primeiro credenciamento 1 ano após. Em 2011, no ano de inauguração, a gente só realizou 13 partos. 13 partos, com 140 funcionários em folha. Então, assim, foi desesperador, né? Eu fiquei bastante preocupado. Foi um momento de maior desafio em toda a jornada do hospital. Mas a gente tinha a esperança, né, que tudo ia se resolver. Tem uma frase que eu levo para minha vida, assim, que eu passo isso para minha equipe, né, que há uma brecha em tudo. É por ela que entra a luz. Então, eu sempre acredito que em algum momento você vai encontrar uma saída, uma solução. E aí, naquele momento, 1 ano depois, começou a entrar e o trabalho comercial ali. Eu lembro que quando eu fui ter a Marina, eu ficava ligando para a maternidade de São Francisco para perguntar se já estava aceitando o meu convênio na época. Porque eu queria que nascesse lá.
E aí não tava ainda, eu tive que ter em outro lugar, e aí tive que ter a segunda filha para garantir que fosse nascer lá. E para você, quais são os pilares essenciais para manter vivo um negócio de tamanha magnitude, assim? Se você pudesse elencar aí 3 pilares principais que sustentam essa estrutura tão complexa e que traz ao mundo tantas vidas e garante que essas vidas sejam mantidas, né? Porque quando a gente olha para um negócio da maternidade, muita gente de fora e até a gente na comunicação tende a achar que é só o parto, né? E não é só isso. O parto é o caminho natural da chegada das pessoas, mas tem todo esse cuidado com tantos bebês que precisam de um cuidado, né? Além do nascimento e que tá ali muito da essência que veio da Neotim, né? De você ter todo esse processo aí para cuidar. O que você diria que são os pilares essenciais para manter essa vida e essa essência de um negócio tão grande? Eu acho que é a cultura da empresa, né? A cultura é a alma da empresa. Eu acho que o que mantém a equipe motivada, as pessoas motivadas, é você implantar essa cultura. E essa cultura, ela vem de cima para baixo, ela vem naquilo que a direção acredita, que o CEO, no caso eu e o meu filho, né, acreditamos. E essa cultura ela tem que ser trabalhada diariamente. Então, eu não acredito numa empresa de serviço que você tem que lidar com pessoas. Eu não acredito em trabalho online. Eu acho que a gente está lá diariamente. Já são 40 anos de trabalho e todo dia eu estou lá na empresa passando e motivando e cuidando junto com o RH nas mensagens que a gente quer passar para os nossos colaboradores. E essa cultura, ela transborda para o seu cliente, né? O cliente percebe isso e isso passa de uma pessoa para outra e mantém a empresa viva. Sim. Eu acho que isso é uma coisa importante. Outra coisa que mantém, que eu acho que muitas empresas pecam e chegam em sucesso, é você reinvestir sempre. Sempre. É claro que todo mundo gosta de obter usufruir do ganho do capital do seu negócio, mas isso é fundamental. Você tem que reinvestir, tirar parte do resultado e você reinvestir no seu próprio negócio. Você tem que manter a qualidade, o seu cliente tem que chegar lá e sempre... O seu cliente, eu digo, não é só a gestante, é o médico, que é um grande cliente, né? O obstetra, o pediatra, o anestesista. Ele tem que chegar lá e todo dia ele tem que achar que tem alguma coisa diferente para melhor. E isso que eu quero que ele perceba, que a gente está investindo no negócio diariamente e trazendo qualidade para ele, mais segurança para ele trabalhar. Isso também é outra coisa importante que eu vejo muita gente, que à medida que o negócio vai obtendo sucesso, para de investir. Uhum. E aí rapidamente você perde mercado e competitividade, né? Então, assim, eu acho que metas bem claras, você tem que passar para a sua equipe, definir muito bem as suas metas para que sejam perseguidas essas metas e atingidas. E daqui a pouco você estabelece novas metas. Elas são dinâmicas e tem que se adaptar ao mercado, à tendência, e elas têm que estar em constante evolução. Então, eu acho que basicamente esses 3 pilares são fundamentais. Dentre muitos outros... Se pudesse elencar os 3 principais. Que você tem que ter, eu acho que seria os principais, né? Que uma empresa tem que ter. Agora, quando a gente fala em características do empreendedor, aí eu vou deixar para o final, que tem uma pergunta relacionada a isso. Aí eu falo as características que eu acho que o empreendedor tem que ter para ter sucesso no seu negócio, né? Perfeito. Então, gente, a gente está aqui com o Dr. Jair, sócio fundador do Hospital e Maternidade de São Francisco. Eu vou resumir aqui os
3 pilares que são essenciais para manter um negócio de tamanha magnitude e com os quais eu concordo muito, né? Quando a gente pensa no primeiro que você colocou, que é a questão de manter uma cultura, eu acho que não existe um cliente encantado sem um colaborador encantado. E se esse colaborador não está envolvido nos pilares essenciais do negócio, ele não vai transbordar aquilo para a pessoa que está ali no final da linha, né? Que aí vai ser o cliente, seja um acompanhante, porque é uma jornada completa que o paciente e o próprio médico e esses stakeholders ali envolvidos vão viver. Desde a hora que eles chegam, quando eles estacionam, são recebidos por um médico, por um enfermeiro. É um time enorme de pessoas que precisam estar envolvidas no mesmo propósito, né? Acho que isso faz total sentido. O segundo ponto de você reinvestir sempre, a gente também vai falar mais à frente, mas de ver ao longo dos 14 anos tantas transformações que o negócio sofreu, né? Sofreu, que eu digo, teve de evolução e de mudanças estruturais, tendo um entendimento claro do que vocês foram vivendo. Porque se pensar na maternidade, no Dr. Jair de 2011... é um novo negócio, é uma nova pessoa que aprendeu e viveu muitas coisas para entender que a decisão de agora faz sentido e que essa decisão de agora pode não fazer sentido daqui a 5 anos e vão ser necessários novos investimentos. Eu acho que ter esse olhar de trazer parte do que a gente recebe e mudar e modernizar. Pra gente, então, com comunicação, assim, eu vou comprar um iPhone pra fazer captação, daqui a 2 meses ele já tá velho. E voltando agora pro terceiro pilar, da gente ter metas muito claras, né? E metas que sejam metrificáveis. Não adianta eu dizer que eu quero ser o maior do Brasil se eu tô dentro de Niterói. Mas eu quero ser o principal dentro da região leste fluminense, com qualidade, excelência. E a gente criou até um termo que é o berço de Niterói, né? Se a gente pensar que 50% dos partos privados acontecem ali, né? Olha quantas pessoas trazem memórias daquilo ali. Teve uma época que a gente fez uma campanha que era das pessoas irem repostando momentos que elas tiveram ali com uma figurinha. Não sei se Júlia participou disso. Júlia tá aqui com a gente, cuida lá da comunicação. E foram tantas memórias legais, assim, das pessoas. Assim, ali que eu vi o olhar pela primeira vez do meu filho. Foi dali que meu filho saiu vivo. E quanta vida tem ali dentro, né? Quanta essência a gente consegue entregar. E aí, partindo para a próxima pergunta, vocês nasceram com investimento próprio e ainda sem atender esses planos de saúde, como você mesmo colocou. Como que você buscou essa coragem? Você falou desse 1 ano, um pouco desesperador, mas da onde você buscou a coragem para manter e seguir ali dia a dia firme para conseguir passar por aquele momento e se reerguer na sequência? Eu acreditava muito, a coragem eu acho que vem da preparação, né? Se você está bem preparado, isso te dá mais segurança. É como fazer uma prova, se você vai bem preparado fazer uma prova, você vai tranquilo. Se você não se preparou bem, você vai inseguro. Não vou dizer que eu estava tranquilo a ponto de não dormir um sono profundo, não. Perdi muitas noites de sono. Mas eu sempre acreditava que a gente ia dar a volta por cima e conseguir os credenciamentos, porque a gente tinha feito uma coisa muito boa. O hospital tinha uma qualidade na concepção do hospital. Eu imaginei que, comparei com outros mercados, fui para os Estados Unidos em 2009 para fazer um estágio, visitei maternidades lá, hospitais com maternidade, e fui pegando insights para que eu pudesse colocar durante a obra, no meu negócio. E eu acho que o hospital ficou muito bem montado, superior ao que a gente tinha na época dos concorrentes. A gente inovou, por exemplo, foi criado o Cineparto. E o Cineparto era a transmissão do parto para os familiares ao vivo, né? Enquanto a paciente estava na sala de cirurgia, os familiares estavam numa sala no 2º andar. Comendo pipoca, tomando refrigerante, assistindo. Comemorando, confraternizando e assistindo através da televisão o bebê nascer. Então isso foi uma inovação que não existia no Brasil. Nem lá fora, eu também não vi lá fora. Então isso foi uma coisa muito legal e que depois fez o maior sucesso. Com a pandemia, o Cineparto perdeu o sentido. Sim. Né? Porque a gente não podia aglomerar mais e não voltou mais. Mas isso foi uma coisa muito legal. Outro detalhe que, ao longo dos anos, quando eu tinha as UTIs neonatais, as UTIs neonatais
elas ganharam a confiança dos pediatras e obstetras, né? Por quê? Porque a gente tinha a melhor UTI neonatal do estado, com a menor taxa de mortalidade do estado dentre as melhores do Brasil. E isso também deu muita segurança para a gente que uma hora os credenciamentos iam acontecer por conta de tudo isso que foi investido. Sim. E aí eles começaram a chegar. A parte mais difícil foi a parte financeira mesmo, né? As reservas que eu tinha feito, elas se acabaram. Imagina. Com 6 meses elas se acabaram. E aí a gente foi em busca de financiamentos externos e depois, quando a gente começou a ter os credenciamentos, a gente conseguiu ir pagando ao longo dos anos e deu tudo certo. Gente, é pra gente que empreende, né? Fico vendo, a gente tem 6 anos e a gente também vive desafios, né? E como é importante você ter garantia de que você se preparou com qualidade, que você realmente oferece uma coisa que é bacana, que é pensada no cliente e os resultados, eles chegam. Né? E aí você falou sobre essa questão financeira, a gente vive uma economia no nosso país onde o risco de empreender é muito alto, né? O risco Brasil é muito alto. Como que você enxerga esses fatores econômicos que impactam aí no dia a dia dentro das suas perspectivas de crescimento? Natália, eu acho que assim, a gente tem que ter sempre muita cautela, muito cuidado, fazer os estudos de viabilidade financeira em tudo que você vai fazer. Mas isso não pode ser um problema para a gente. A gente vive num país de alto risco. Sim. Né? E o empreendedor, ele tem essa característica, né? De ter a coragem necessária para vencer esses desafios. Eu sou da época da década de 90 que a gente viveu a hiperinflação. Naquela época eu já tinha 3 empresas, 3 serviços em UTI neonatal. Então eu vivi vários planos financeiros, planos econômicos e que não tiveram sucesso, somente com o Plano Real que houve uma estabilização da economia. E eu vi que ali eu aprendi muito nessa época. Então eu perdi, de certa forma, o medo de empreender pela experiência que eu adquiri. E passo isso hoje para o meu filho, né, que é mais jovem, está lá comigo, é diretor administrativo do hospital, e tento passar isso para ele. Que isso não pode inibir o nosso crescimento. A gente tem que acreditar naquilo que a gente faz. Então eu continuo investindo, apesar da economia... Apesar de e não por causa de. Apesar do país não incentivar muito... Você não tem linhas de crédito, de financiamento, como você tem nos Estados Unidos, por exemplo, né? Com juro baixo, prazo longo, você não tem isso. A gente tem que aprender a viver com a realidade que a gente tem. E mesmo assim, quando a gente olha esses últimos 14 anos, o hospital passou por diversas transformações e algumas recentes. Conta um pouco pra gente sobre essas mudanças, sobre o crescimento, sobre a implementação agora da UTI pediátrica e tantas outras novidades aí que chegaram nesses últimos, eu diria aí, 12 meses, né? O hospital inaugurou em 2011 com 77 leitos. Hoje a gente tem 120 leitos, chegamos a 120 leitos. Então a gente pretende, já no ano que vem, a gente chegar a 140 leitos. Por quê? Porque isso? A gente precisou crescer. Para você ganhar escala numa unidade hospitalar, você tem que ter no mínimo 100 leitos. E aí você torna o negócio mais viável. Então, crescer dentro do mesmo espaço de 77 para 120 leitos é quase que fazer outro hospital nesse período. Então, a gente cresceu para as casas vizinhas, né? Tirando atividades administrativas e burocráticas que não estavam relacionadas à atividade fim, a gente cresceu adquirindo casas vizinhas e colocando serviços ali como os vestiários, os funcionários, toda a parte administrativa para fora do hospital. E a gente continua nesse processo. Nesses últimos anos, 5, 6 anos, a gente implantou diversos serviços que não existiam na fundação. Por exemplo, tomografia.
É um serviço de imagem que eu percebi a necessidade. Quando a gente tinha uma gestante que fazia uma convulsão, um quadro neurológico mais severo, que tinha que sair do hospital para fazer uma tomografia e voltar. Aquilo era um transtorno para o paciente. Embora seja um serviço extremamente deficitário para o hospital, mas eu fiz questão de colocar para trazer mais segurança para o paciente. A gente não tem emergência aberta para adulto, né? Para clínica médica. Então, não tem demanda por tomografia. A tomografia ela fica realmente destinada aos bebês, quando precisa, e às gestantes que estão no nosso CTI. Mas a gente realiza pouquíssimos exames por mês, mas a gente fez questão de colocar para trazer segurança ao paciente. Outra coisa que a gente implantou nos últimos 18 meses para cá foi um serviço de UTI pediátrica, ou seja, a gente sempre teve UTI neonatal, onde a gente tinha 40 leitos de UTI neonatal, montamos mais uma UTI neonatal de 10 leitos. Então hoje são 50 leitos de UTI neonatal. Mas abrimos uma UTI pediátrica de criança maior, né? A criança a partir de 1 mês de vida até 14 anos, 15 anos. E também uma UTI pós-operatória de cirurgia cardíaca infantil. Isso foi muito legal porque um serviço de cirurgia cardíaca inovador, de alta complexidade, está sendo uma bela experiência para a gente. A gente já operou 57 pacientes com cardiopatias complexas com um resultado maravilhoso. E isso a gente vai continuar investindo. E abrimos clínicas, né? Além extra-muro do hospital, a gente abriu as clínicas do Cirurgia São Francisco, que a gente vai falar depois. Vamos falar aqui sobre elas já. Mas alguma coisa tem? Agora vai mudar, né? A cafeteria, já mudamos. Estruturais também, né? Ali com a obra. A gente mudou o berçário de lugar, né? Para dar espaço para nova UTI neonatal, de 10 leitos. Então a gente teve que mudar o berçário, fazer um outro berçário, mudar a cafeteria para pegar espaço para UTI pediátrica e UTI cardíaca. Então a cafeteria foi inaugurada agora, recentemente, esse mês, a nova cafeteria na frente do hospital. Ficou bem bacana, bem bonita. Cardápio novo. E daqui a pouco a gente vai inaugurar também o rooftop. A maternidade vai ter o rooftop, que vai ser uma área de jardim ao ar livre, para que os acompanhantes possam confraternizar e aguardar, né, relaxar ali enquanto vai ser bom, a aguarda o vista parto. bonita, né? A gente tá ali em São Francisco com olhando pro alto, tanta árvore, Isso, um ambiente... Vai ser o primeiro hospital com rooftop, mais uma inovação. No Rio de Janeiro. Foi o primeiro e único a criar um cineparto, e agora vai ser o primeiro hospital com rooftop, pensando não só na saúde dos pacientes, mas também de quem tá lá e às vezes passando por um momento um pouco mais tenso, mas para poder relaxar. A gente sabe que o hospital, ele é referência não só em Niterói, mas em toda a região fluminense, né? Região dos Lagos, pessoas que saem de Maricá, Araruama, Cabo Frio e que optam por vir para Niterói, o que é uma tendência natural, né? Em busca de médicos, exames. Embora a gente saiba que essas regiões também estão se qualificando, né? É uma evolução natural da saúde em cidades menores, mas a gente recebe muita gente de outras cidades na maternidade. E ao longo dos anos, a comunicação, ela sempre foi muito direta e voltada pro cliente, né? Mostrando a infraestrutura, mostrando as possibilidades, mostrando tudo que vive ali, né? Que a gente sempre tenta trazer essa essência. Qual é a sua visão sobre essa forma de comunicar do hospital, essa linha institucional que a gente segue, e o quanto isso ajuda a propagar, não só para o público final, como também para os convênios, né? Que acabam chegando e a gente vem recebendo novos convênios e novas oportunidades aí de negócios nesses últimos anos. Eu acho que, assim, a comunicação, a gente acredita em duas vertentes, né? Uma é até através da sua empresa, a N, né? Que faz essa divulgação nas mídias sociais, que eu acho que impulsiona o trabalho que é feito. E a outra é através do boca a boca mesmo, né? Através do bom serviço prestado
Então, as próprias clientes fazem a divulgação, as gestantes têm uma comunidade entre elas e uma pergunta para a outra, como é que foi a experiência. Eu acho que isso funciona muito bem, né? E a base de tudo tem que ser a credibilidade, né? A credibilidade do serviço é que sustenta Qualquer comunicação. essa qualquer comunicação, qualquer marca. Não adianta você investir em mídia se você não tem credibilidade, não vai ter sustentação. Então mas eu acho fundamental essas duas linhas de atuação, né? Juntas. Juntas. Perfeito. Um dos nossos trabalhos com o hospital é escuta ativa, né? A gente tem um time de saque ali recebendo as mensagens nas redes sociais. A gente está falando de mais ou menos 1.000 mensagens por mês respondidas. Entre o que eu levo na mala da maternidade, qual o plano que aceita. As perguntas acabam sendo bastante recorrentes, mas surge muita coisa bacana que dá ideia para a gente desenvolver conteúdos. Porque quando a gente escuta o cliente, a gente descobre coisas que a gente nem imaginava, né? E na cabeça do cliente passa tudo. E quem mais escuta, né? Além de nós, através do digital, é a sua equipe, né? Aquelas pessoas que estão ali no dia a dia, e são muitas, e através de toda essa cultura que vocês transmitem, elas precisam perpetuar isso, né? O que vocês fazem para essas pessoas respirarem a cultura do hospital? Como que é esse modelo junto aos funcionários, aos médicos? Porque nem sempre o médico que está ali é um médico que faz parte do time, efetivamente, né? O médico pode escolher ter uma sequência de partos ali no hospital, mas ele não faz parte necessariamente do corpo clínico, né, de vocês. Mas para o time que está ali no dia a dia, assim, como que é esse trabalho efetivamente ali com eles, para que eles transbordem essa cultura da maternidade? É assim, eu sempre acreditei muito no recursos humanos. Eu acho que é o coração. Eu digo que a empresa não tem um coração só, ela tem alguns corações, e um deles é o recursos humanos. Então, assim, quando eu comecei, a gente tinha departamento pessoal. Mas eu vi a necessidade de, mesmo quando a gente era pequeno, ainda pequeno, de ter um profissional de recursos humanos. Porque eu via isso, eu ficava muito na assistência e eu percebia que ali estava, numa empresa de serviço, a coisa mais importante, que é realmente você sentir o seu cliente, ter a sensibilidade de ouvir o seu cliente e como os colaboradores iam se portar, reagir diante desse relacionamento, né? Então, a gente sempre investi muito nisso. Então, e participo ativamente nisso. Então, por exemplo, eu participo de reunião de integração. Todos os funcionários, quando chegam, os novos funcionários, eles têm uma palestra com com a direção e com todos os líderes de setores, mas eu faço questão de participar disso. E aí muitos falam, pô, é a primeira vez que eu tô vendo o dono da empresa participar. Já trabalhei em vários hospitais, mas nunca vi o dono, nunca vi o diretor. Então, e ali eu já passo a cultura da empresa e fico muito próximo deles, né? Procuro saber o nome de cada um deles, me coloco à disposição para contar a nossa história, para responder a perguntas, dúvidas. Então isso eu acho que é muito importante. Outra coisa que a gente facilitou muito são as ferramentas que a gente tem, né? Hoje a gente tem o WhatsApp. Então o WhatsApp se tornou uma ferramenta de comunicação vital para a manutenção do negócio e para a cultura da empresa. Como que eu tenho contato com os médicos que operam no hospital? Através do WhatsApp. Então, todos os médicos, obstetras e pediatras, eles têm acesso a mim. E a gente está em constante troca. Eu consigo saber, on time, tudo que está acontecendo, tudo que precisa ser feito, quais são os problemas, como eu posso resolver, e eu dou um retorno imediato para eles. Então, eu acho que isso é muito bom pro outro lado, para quem usa o seu serviço, que ele se sente amparado e a quem recorrer. Então, isso é fundamental numa empresa. Seja ela pequena, seja ela grande, seja de qualquer tamanho. Principalmente as empresas, quando elas começam a crescer, que a direção tende a se distanciar do seu cliente final. E eu acho isso um erro que pode ser, assim, um grande problema para a empresa, para sua existência e para queda de qualidade, né?
Então, basicamente, dessa forma que a gente atua, através de reuniões integrativas a todo momento, reuniões de indicadores, treinamentos. A gente é uma busca incessante por esse tipo de trabalho, por esse tipo de crescimento individual com eles, né? Com os colaboradores. São quantos colaboradores hoje? 500. Caramba, e falando em números, eu queria ouvir um pouco sobre os grandes números do hospital, porque ao longo desses 14 anos, a gente até levantou aqui 42 mil partos, mas eu sei que é muito mais do que isso. Fala um pouco pra gente aí sobre esses números que você já enxergou ao longo desses anos aí de resultados e de indicadores que fazem sentido para vocês. Eu acho, assim, a gente desde o início, desde a inauguração, né, pela nossa UTI adulto, a gente internou 2.037 pacientes. 2.037 pacientes. Desde a inauguração do hospital. Desses 2.037 pacientes, a gente teve apenas 4 óbitos. Né? Então, ao longo de 14 anos, a gente realizou mais de 42 mil partos. 42 mil partos. Quer dizer, é muita gente, né? E 4 óbitos. Então, assim, é um trabalho de excelência, né? Que a gente tem um corpo clínico, a chefia do CT adulto, altamente qualificada. Doutor Aloysio Fonseca, que é professor da UERJ, doutora Helena, doutor André Regazzi. Um trabalho maravilhoso ali à frente da UTI adulto. Na UTI neonatal, a gente já atendeu nesse período mais de 8.200 crianças na UTI neonatal, com uma taxa de mortalidade de 3,8%. Essa taxa de mortalidade está entre as melhores do mundo. É comparado aos melhores serviços dos Estados Unidos, do Canadá, que são os maiores centros de referência. E a melhor do estado do Rio de Janeiro e talvez do Brasil. Né? A gente não tem esse número bem apurado no Brasil, porque é uma dificuldade de você coletar números, às vezes, de outros serviços. Mas é uma taxa de mortalidade baixíssima, apenas 3,8%, e mais de 8.200 pacientes atendidos. Deixa eu ver se tem mais algum indicador importante. A taxa de infecção hospitalar. Ela está em 0,19%. É um número bem baixo. Como a gente diz, é melhor ter um parto num hospital específico, como maternidade, do que num hospital geral. É verdade. Né? A taxa de infecção hospitalar é de 0,19%. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem, no máximo, 10 casos por ano de alguma infecção. Que tipo de infecção? Infecção de parede cirúrgica, de pele. A gente não teve, desde a existência da maternidade, nenhum caso de septicemia, que é a infecção generalizada. E a gente não realiza só parto, a gente faz cirurgia plástica, a gente faz cirurgia bariátrica, outros tipos de cirurgia geral, de baixa complexidade, cirurgia de ouvido, cirurgia de garganta. A gente começou a ter outras especialidades. Então, a taxa de infecção, a infecção não é um problema para a gente, graças a Deus. Não que a gente não invista nisso, né? A gente tem uma comissão de infecção hospitalar bastante ativa, uma empresa especificamente para isso e um controle rigoroso de todos os processos. E graças a Deus a gente não tem problema em relação a isso. Isso é um dado importante para os pacientes que desejam, para as gestantes ou pacientes que desejam fazer cirurgias em nosso hospital. E a gente vem até para a questão do hospital ele ganhou filhos ali ao longo do tempo, né? E o Cirurgia São Francisco é um negócio que nasceu dentro da maternidade, com o Nascer Bem, e hoje caminha por si só, né? Trazendo, eu acho que é um propósito muito bacana que a gente vê em você e no seu time, mas de dar acesso à saúde de qualidade
para as pessoas que não têm a possibilidade hoje de ter uma saúde complementar, né? Então, você conseguir oferecer uma cirurgia ginecológica, uma cirurgia de ouvido, uma cirurgia limpa, né? Como a gente chama, para pessoas que precisariam esperar um pouco mais na fila do SUS ou que querem ter acesso realmente a um serviço de qualidade. Conta um pouco sobre a ideia do nascimento do Cirurgias e esse propósito de levar qualidade, saúde para mais pessoas. Tudo começou com Nascer Bem, né? O projeto Nascer Bem, que a gente chama, antes do Cirurgia São Francisco. O Nascer Bem, havia muita procura para partos de gestantes que não tinham plano de saúde. Então, a gente tinha uma procura grande e isso era trazido para a direção, né? Como é que a gente poderia resolver isso? E aí surgiu o Nascer Bem, onde a gente selecionou algumas equipes médicas e a gente trouxe a solução completa para o paciente. Onde a gente oferece o pré-natal, já com obstetra, assistente, anestesista, pediatra, a equipe completa. E ela já começa a fazer as consultas nas nossas clínicas. E essa paciente tem um valor fechado e com uma forma de pagar bem facilitada. Então, a gente criou o Nascer Bem como forma de realmente dar acesso ao hospital, a qualidade para essas pessoas que não podiam pagar um plano de saúde, mas que podia pagar por um parto, que é um evento assim, único na vida. No máximo, hoje as pessoas têm 2 filhos. Então, a gente vê, as famílias se cotizam para fazer esse pagamento. E é uma coisa muito gratificante, muito bonita, né? Sim. Tem uma frase que... Eu gosto de frase, né? Então tem uma outra frase que eu uso muito, que é: vive-se uma vida em um momento. Essa frase foi dita no filme Perfume de Mulher, pelo ator Al Pacino. Ele interpretava um militar cego e ele foi convidar uma dama para dançar um tango. E aí ela respondeu: mas eu estou aguardando o meu noivo chegar, né? Aí ele falou essa frase para ela, né? Para convencê-la a dançar. E ela realmente levantou e foi dançar com ele. Foi o momento mais marcante do filme. Então, assim, eu acho que o parto retrata muito bem isso. O parto é um momento tão bonito para a família, tão esperado, que ali, naquele momento, vive-se uma vida inteira. Sim. Num único momento. Eu levo isso não só para isso, para tudo, né? Eu aproveito cada segundo da minha vida intensamente, porque eu acho que isso é o que a gente chama de experiência, né? Que hoje as pessoas falam: você vai para um hotel, você vai viver uma experiência. A experiência é isso, né? Você tá num momento e aquele momento marcar para você para a vida toda. E eu acho que o parto é isso. Então a gente procura, eu tenho o maior cuidado, e quando a gente fala no treinamento das pessoas, eu falo: olha, as pessoas chegam aqui com muita expectativa. Então eu converso com o manobrista que está recebendo o carro até a recepção, as meninas dos serviços gerais, auxiliar de serviços gerais, que vão entrar no quarto, né? As pessoas querem uma palavra de carinho, de apoio, de amor. Então a gente tem que passar isso para elas. E para encantar nesse momento, para tornar esse momento o momento mais feliz e marcante da vida delas. Uhum. E do Nascer Bem, então, vieram as outras especialidades, por demanda das pessoas, né? E a gente criou Cirurgia São Francisco, que são 10 especialidades médicas: cirurgia plástica, cirurgia vascular, cirurgia de otorrino, cirurgia pediátrica, cirurgia dermatológica, enfim. São 10 especialidades que a gente considera cirurgias limpas, não contaminadas, e para pacientes que não têm plano de saúde, que já saem com um valor pré-determinado, combinado, parcelado, sem risco de ter um valor adicional, um extra, assim, que a pessoa não está esperando, né?
É uma garantia da segurança do serviço de qualidade e também uma segurança financeira, que é onde a pessoa sabe quanto ela vai gastar, né? Não vai ter riscos ali envolvidos nisso. E aí já são 4 clínicas, inclusive uma no Rio, né? Foi quando eu cheguei e comecei a participar dessa abertura e desse momento aí que foi. E você trouxe também essa questão da cirurgia plástica. A gente está falando de pessoas que não têm plano de saúde, mas quando a gente olha o ramo da plástica, é até uma outra vertente. Muitas pacientes que possuem a saúde complementar, mas que escolhem as cirurgias pela qualidade do corpo clínico, que vocês investem também numa seleção de pessoas excelentes para estar ali e fazendo as cirurgias dentro da estrutura do hospital, porque existem as clínicas e as cirurgias são realizadas com todo o guarda-chuva e com todo esse aparato do hospital. E as mulheres escolhem fazer uma cirurgia plástica para ter tanto acesso a um parcelamento, a uma condição financeira que caiba no bolso, mas acho que antes de mais nada pela qualidade, né? Que é o que a gente ouve bastante, assim, a qualidade do corpo clínico e do resultado desses procedimentos como um todo, pensando na saúde da mulher. O legal é que a gente faz a seleção dessas equipes, as melhores equipes que estão ali, em cada especialidade, e um valor acessível, né? Que eu acho que é uma preocupação nossa, porque realmente uma cirurgia plástica hoje é muito cara. Ali a gente conseguiu trazer para valores bem acessíveis. E as pessoas conseguem pagar tranquilamente, né? Sim, é um investimento, né, para mudar de vida, para ter alguma coisa que vai fazê-las mais felizes, né, e em tempos aí de tantas A possibilidades. própria cirurgia bariátrica, né, Sim. também. A gente faz a cirurgia bariátrica também pelo Cirurgia São Francisco. É um valor também bem justo, bem viável. As pessoas se programam. E transforma a fazem vida uma dessa economia, pessoa. transforma a vida delas, né? Transforma, Acho que sai isso do é sedentarismo, da comorbidades, né, que estão dentro aí de um processo de obesidade. Perfeito. E assim, para tudo isso, né, criar cirurgias, viver tantas realizações ao longo desse tempo, quem que te inspira, assim? Quem seria uma pessoa que te inspira, uma empresa que te inspira, que você olha e fala assim, que bacana, assim, que te traz tanta inspiração? Bem, assim, em termos de pessoas inspiradoras, né? Meu pai era um cara assim, ele já faleceu, né? Mas faleceu em 2013, então eu pude conviver durante muitos anos com ele, e ele foi uma das pessoas assim que mais me inspirou, porque era um cara muito corajoso, né? Então, a coragem, o otimismo, eu acho que eu herdei dele. A minha mãe também é uma pessoa que está, graças a Deus, viva, com 90 anos. É uma pessoa extremamente amorosa. Animada, feliz, né? E que vive cada momento com muita intensidade e que estabeleceu em todas as suas relações o amor, né? Então eu procuro também, em toda relação que eu tenho, transmitir isso, né? Com muito amor, me relacionar com todas as pessoas, com meus colaboradores, que foram assim muito importantes quando eu estive doente, né? Eu passei por um processo de tratamento de um câncer bem sério há 6 anos atrás, e onde eu encontrei mais força foram dos meus colaboradores que desejavam a minha recuperação e passavam isso para mim o tempo todo. Então, isso que é uma coisa que volta para você, né? Com certeza. Em termos de empresa, na minha área, a inspiração vem muito de parceiros amigos nossos, né? Por exemplo, a Perinatal. A Perinatal sempre foi uma inspiração para quem é do ramo de UTI neonatal. Então, sou muito amigo dos fundadores da Perinatal, o Zé Maria Lopes e o Manuel de Carvalho. São pessoas inspiradoras que a gente se mira o tempo todo, né? E, de certa forma, a gente copia um pouco o modelo de negócio deles e procura aprimorar, procura melhorar ainda mais, mas foi muito importante na minha formação. A Redditor também.
A Redditor é uma empresa que impressiona porque consegue ser grande do jeito que é, crescer do jeito que cresceu, mantendo um padrão de qualidade. Então a gente também olha com admiração esse grupo. Saindo da minha área, né, um grande empreendedor é o Elon Musk, né? O Elon Musk, ele é um cara que ele está sempre à frente, ele enxerga o futuro. E isso é uma coisa interessante, porque quando eu estava começando, eu tinha um consultor lá na década de 90 que eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, como é que a gente pode se diferenciar no mundo empresarial se a gente compete com pessoas de excelente formação e essa competitividade é muito acirrada e todo ano as faculdades lançam no mercado milhares de pessoas inteligentes, bem formadas, fluentes em várias línguas, enfim, é uma competitividade muito difícil, né? E ele respondeu para mim, o que vai diferenciar um homem de sucesso, um gestor de sucesso, vai ser a visão de futuro que ele tiver melhor. Então, e dali aquilo não saiu da minha cabeça, né? Então eu trabalho o presente, mas sempre tentando captar nas pessoas quais são as tendências. A pessoa não vai te dizer o que ela precisa, o que ela tem de necessidade, porque ela não sabe te dizer isso. Você tem que tentar perceber e captar isso nas entrelinhas. Quais são as tendências, para onde o mundo está indo, quais são as necessidades de cada cliente, de cada parceiro comercial seu. Então, e a gente eu tento fazer um esforço grande para o que eu já vou fazer daqui a 5 anos, 10 anos. E essa tendência é fundamental, acho, para a manutenção do negócio. Com certeza. E a gente, falando desses grandes grupos, né, a gente vê hoje um caminho até natural de fusões e aquisições na área de saúde. E a sua jornada vem caminhando para um modelo de sucessão, né? Tendo seus filhos aí junto com você no negócio, a sua presença, mas já tendo uma participação bem ativa, né? Pensando nesse caminho da sucessão. Como que você enxerga isso? Eu acho que é um processo natural, essa consolidação que já ocorreu no setor de saúde. Eu acho que a gente é o único hospital que tem familiar criado nos últimos 20 anos no Rio de Janeiro com um dono, né? No caso, eu não tenho sócios e não tem outros hospitais assim com esse perfil criado no século XXI, né? Aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, é uma tendência, é uma exceção, né? Exceção à regra. Uma exceção, porque normalmente é uma associação com grupos de investimento, com capital estrangeiro, né? Então, eu estou meio anacrônico aí nessa situação. E a gente faz muito esforço para a gente se manter competitivo, para competir com esses grandes grupos. Mas a minha preocupação sempre foi grande em relação à sucessão. Pelo fato de ser o único dono, eu pensava, se eu tiver um problema, como é que vai ser? Quem que vai tocar o negócio, né? E aí meu filho, com 17 anos de idade, o mais velho, eu botei ele para trabalhar já desde então. E aí ele está comigo desde essa época. Então ele começou com 17, ele está com 34, já são 17 anos me seguindo. Hoje ele é diretor administrativo do hospital. Ele é presidente do sindicato dos hospitais e clínicas da região leste fluminense, que engloba toda a região dos lagos, né, vários municípios, Niterói, São Gonçalo, aos 34 anos de idade. Isso foi muito importante para ele e para mim, né, para a instituição também, porque ao longo desses anos ele pôde acompanhar todo o processo de evolução do hospital, todas as dificuldades e crises que a gente passou
nesse período e fez ele amadurecer. Então, hoje ele toca o hospital sozinho, se precisar. Agora entrou a minha filha, que se formou em médica, já está lá no hospital também, ela está fazendo especialização em ginecologia e obstetrícia e, ao mesmo tempo, ela já está trabalhando na gestão do hospital. Já coloquei ela lá e está curtindo a doidado, está achando muito legal. Então, a ideia é que eles deem continuidade ao legado que foi criado, né? Sim. Então, isso foi muito importante com a tal visão de futuro que sempre me preocupou, né? Com certeza. Tem uma frase, você falou que gosta de frases, né? Mas tem uma sua que eu guardo e eu sempre replico ela. Fico até emocionada porque ela realmente me marcou. Você falou assim, se um dia alguém te chamar para um café, você vai no café. Você pode até não saber o que a pessoa vai falar, o que aquela pessoa tem de back, mas você vai lá no café. Eu converso às vezes sobre isso com o Thiago, né? Ele também lembra disso. E acho que a gente já tomou vários cafés e surgiram oportunidades ali. O que te ajudou a desenvolver essa escutativa, assim, de olhar para uma pessoa e falar assim, cara, aquela pessoa ali pode fazer alguma coisa interessante, assim, o que te faz ter esse radar para oportunidades? Eu acho que é fruto da observação mesmo, né? Assim, eu acho que isso passa pela humildade, né? Que eu acho que o gestor tem que ter, o CEO tem que ter, o líder tem que ter, né? E humildade não é ser subserviente, né? Às vezes a gente interpreta errado essa palavra. Humildade é saber ouvir, né? Eu acho que o tempo todo, a gente aprende, né? O tempo fazendo esse processo. E às vezes o gestor, o empreendedor, ele começa uma empresa naquele momento que ele mais precisa, ouvindo as pessoas. E depois, ao longo dos anos, ele perde. O sucesso vem e ele acha que ele não precisa mais saber ouvir. E aí eu acho que surge um grande problema para a empresa dele, né? Porque ele acha que já tem conhecimento suficiente e sabe mais do que as pessoas. É exatamente o contrário. Quanto mais você ouve, você mais aprende, né? Sempre alguém vai te trazer algo que você pode incorporar na sua maneira de pensar. Então, acho que vem disso, né? Até observando as pessoas que às vezes não queriam me ouvir. Eu achava que eu tinha algo a contribuir para aquela empresa, para aquele setor, né? Então, já tive chefes também em serviços públicos, por onde passei. E às vezes via que as pessoas não queriam ouvir a gente que estava na ponta ali, no dia a dia, né? E eu achava que aquilo era um erro. E eu falava, pô, eu não quero ser assim, eu quero realmente dar oportunidade de ter acesso a todo mundo, mesmo quando eu estiver numa posição de mais destaque. E continuo pensando dessa forma, né? Muito bacana. Que venham muitos cafés, né? E partindo aqui para uma pergunta final, assim, acho que a sua liderança inspira muita gente. E eu acho que isso é um legado enorme que você já deixa aí com todas as pessoas que passam, que tiveram a oportunidade de passar e que ainda vão passar. Se você pudesse pensar em alguns conselhos que você deixaria para quem está começando agora, o que você deixaria como uma mensagem final para o nosso público aqui do Ncast, né? Empreendedores, pessoas que querem aprender mais sobre negócios, sobre marketing, até sobre varejo também, que a gente tem bastante gente que nos segue. O que você diria aí para quem está decidindo dar um start nessa veia empreendedora? Essa é uma pergunta, assim, que poderia falar um dia inteiro, né? É bem ampla a resposta, mas eu vou sintetizar, tentar sintetizar minha vida, os 40 anos, naquilo que eu acredito, né? Então, assim, para o empreendedor, eu acho que quando ele vai abrir um negócio, ele tem que ter um propósito muito bem definido. Ele tem que saber realmente... ele não pode estar confuso, ele tem que estar bem consciente daquilo que ele deseja. Então, por exemplo, quando eu abri a UTI neonatal, que a UTI neonatal estava a Neotim, lá atrás, em 1995, qual foi o meu desejo? Eu quero ser a melhor UTI neonatal do estado do Rio de Janeiro.
E eu persegui esse objetivo o tempo todo. Então, venci o cansaço, abri mão de lazer, de tudo, para buscar esse objetivo e conseguir. Então, a gente atingiu marcas, assim, indicadores médicos excelentes, e a gente se tornou a melhor UTI neonatal do Rio de Janeiro. Depois, quando eu abri a maternidade, eu falei, nós vamos ser a melhor maternidade do Rio de Janeiro. E eu persigo isso o tempo todo. Então, você tem que ter um propósito muito bem definido quando você vai abrir a sua empresa, né? E as características que eu acho que o empreendedor tem que ter, as principais, né? Humildade, eu já falei. Coragem, eu acho que você tem que desenvolver a coragem dentro de você. Não que você não vá ter medo, né? Por vários momentos eu tive medo, tive dúvida, mas eu não deixei o medo tomar conta de mim, né? Você tem que transformar esse medo num fator motivador para você vencer aquele desafio e você buscar a solução. Às vezes você dorme, tenta dormir com um problema que você não sabe a solução, mas você não para de pensar nele. E aí você acorda com a solução, porque você buscou isso o tempo todo. E aí essa solução vem espontaneamente, de repente ela surge do nada, né? Mas não é, ela na verdade é porque seu cérebro continua trabalhando para encontrar um caminho. Então, eu acho que você não pode se retrair nessa hora. Você tem que tentar, não, eu vou encontrar um caminho, né? Ser otimista. Outra coisa importante é o conhecimento profundo daquilo que você vai fazer. Eu me lembro que eu sempre era médico, né? Eu procurava estudar bastante, mas quando eu comecei a ter o serviço de UTI neonatal e a fazer a gestão desses serviços, eu me interessava por tudo. Então, por exemplo, eu me lembro que o técnico ia lá consertar os respiradores, os ventiladores, né, que fazem o bebê respirar, a gente entuba o bebê e liga no ventilador, que a gente chama de respirador também. Naquela época, na década de 90, eram ventiladores mecânicos, hoje são eletrônicos. E aí o técnico ia abrir a máquina toda atrás, não sei, eu falei, pô, eu quero aprender isso aí, me ensina aí, que eu quero aprender a mexer nisso. E muitas vezes, porque às vezes o respirador dava defeito e o técnico falava, só posso ir daqui a 2 dias, 3 dias. O bebê não vai esperar 2 dias. E às vezes a gente tinha respirador de reserva, mas às vezes pegava o reserva e depois não tinha outro para colocar, ficava com o leito lá vazio, porque o respirador estava quebrado, né? E aí eu quis aprender, até o técnico voltar, eu vou aqui trocar, se for uma coisa simples, eu vou resolver. Então, e eu via que a maioria das vezes era uma membrana lá de borracha que estourava e ele vinha e trocava aquela membrana. Eu falei, pô, eu vou ficar com essas membranas aqui, é só isso. Então tá, então estourava a membrana, eu ia lá e trocava a membrana, botava o respirador para funcionar. Então eu aprendi a mexer nisso tudo, me interessava desde o início pela parte jurídica, mesmo não sendo advogado. Eu queria entender, não, me explica aí, eu quero entender a parte tributária, eu quero entender a parte civil, a parte trabalhista, depois a parte contábil. Então eu fui me aprofundando em todos esses temas e ia estudar, ia para São Paulo fazer curso sobre isso tudo. Então isso é uma coisa que o empreendedor, eu acho que ele tem que ter conhecimento profundo, não só da atividade fim dele, mas do processo como um todo. Ele tem que se interessar por isso, na minha visão. Outra, assim, e a característica principal, que eu acho que eu procuro trabalhar isso até muito nas minhas lideranças, no meu filho como diretor administrativo, né? É a resiliência. Eu acho que a resiliência como é que eu posso definir resiliência? É você se sentir confortável num ambiente desconfortável. Ou seja, sempre que você tiver uma crise,
você passar por uma crise que pode durar 6 meses, pode durar 1 ano, pode durar 5 anos. É você fazer daquilo ali uma coisa que é desagradável, que é dura, que é difícil, você se sentir confortável ali, você se sentir bem. A gente vê isso nos esportes individuais, por exemplo, no tênis, né? O tênis é uma loucura, né? Eu jogo tênis e eu sei que é assim, né? Vai chegar ali que você tá num dia péssimo, suas jogadas não estão funcionando, seus golpes não estão entrando e tudo, e você tem que se reinventar ali durante o jogo. Se sentindo confortável. Se sentindo confortável. Você tem que falar, hoje eu só tenho isso. Os meus melhores golpes não estão vindo, né? Então eu vou trabalhar bem o que eu tenho. O pouco que eu tenho eu vou trabalhar bem e não vou entrar em desespero. Então o importante é você não se desesperar, né? Você o tempo todo tá buscando solução, se mostrando otimista e dando risada daquela situação. Eu me lembro que quando eu estava fazendo quimioterapia, que é o pior estágio da minha vida, vamos dizer assim, né? O pior momento, assim, e eu olhava para mim, né? Careca, amarelo, bastante debilitado, eu olhava no espelho e no final já estava dando risada, né? Eu falei, caramba, como é que eu pude chegar nesse estágio? E eu falava, vambora, pô, eu tenho que sair disso. Eu tenho uma irmã que ela diz o seguinte, o fundo do poço tem uma mola, então... Vai chegar uma hora que vai chegar uma hora que você vai ser ejetado para cima, né? Então, assim, eu já tava rindo de mim naquela situação. Eu falei, caramba, como é que pode chegar nesse ponto, né? E aí, com muita fé, eu consegui superar e botar minha cabeça mais forte, né? Então, acho que a resiliência você tem que trabalhar o tempo todo, é um processo, isso não é fácil. E eles comentam muito lá, né? Quando a gente faz reunião de liderança, às vezes tá pegando fogo, um problema sério e tudo, e eu procuro manter a serenidade, né? E os mais novos estão, assim, desesperados, mais afoitos, né? E eu já passei por isso, né? Mas eu procurei trabalhar a minha mente para me fortalecer, para não deixar que esses problemas me trouxessem problemas de saúde, né? De certa forma eu consegui, né? Sempre fui muito saudável e consegui manter essa integridade física. O câncer que eu tive foi um câncer de mama, então assim, não tem muita relação com problemas somáticos, acredito eu, né? Mas isso foi um trabalho interno que eu desenvolvi e venho desenvolvendo ao longo do tempo, né? Sempre jogando com o tempo também, né? Eu acho que o tempo é o senhor, assim, do destino, né? Tudo. Ele às vezes, uma noite a mais, né? Vai apaziguar os ânimos, vai trazer uma solução melhor. Então, você tem que trabalhar isso também, né? Isso muito fruto de repertório, né? Porque eu penso assim, às vezes eu também vou dormir com um problema e no dia seguinte ele parece menor. Ou uma coisa que eu falo assim, alguém me pede uma ajuda, eu falo assim, vou te responder amanhã, porque nem sempre a ideia vem na hora, mas a gente tem reservatórios ali de coisas que a gente viveu e que ajudam a isso. Então, às vezes, você tá no meio de um pedal, você tá vivendo um momento diferente, você pensa, cara, tá aqui o que eu precisava para encadear, né? E ter essa paciência, realmente, porque vai surgir o caminho. Nem sempre na hora que a gente precisa dele, mas tendo o repertório, muito do que você falou, de se preparar, de ter vivido a história do estágio nos Estados Unidos, né? Você já é um profissional consolidado, foi lá para ser estagiário, para aprender com quem estava fazendo aquilo muito bom, mas já mirando uma meta muito maior, que era ser o melhor quando você tivesse o hospital, dentro da própria UTI que você conduzia naquele momento. Acho que a gente traz esse histórico, as coisas que a gente vai aprendendo e consegue elevar isso à visão de futuro, né? Do que você quer. E encarar também, assim, o empreendedor, ele tem que, quando ele tiver um insucesso, ele não encarar como uma derrota. Ele encarar, assim, como uma oportunidade.
que eu posso tirar aqui de positivo nessa experiência que não deu certo, né? Então aí você vê isso voltar lá na frente. Né? Às vezes você vai estar diante do mesmo problema que você viveu, às vezes há 10 anos atrás, você fala, opa, eu já vivi isso aqui, agi daquela forma que não deu certo, agora eu vou agir diferente. Então isso volta o tempo todo. Eu É cíclico. tive vários insucessos também de experiências que a gente tentou e não deram certo. Eu acho que... E como todo mundo fala, né? Eu aprendi mais no insucesso do que no sucesso, né? Por quê? Porque o insucesso, ele marca muito. Ele faz cicatrizes em você que você não esquece, que ficam na sua memória. O sucesso, geralmente, ele é Efêmero. efêmero, né? Então, tende a marcar menos. Então, eu valorizo muito também as derrotas também, né? Me trouxeram muita vivência, experiência e o casco duro, né? Muito bom. É. Perfeito, Jair, eu adorei a nossa conversa. Espero que você também que está aí assistindo a gente, quem acompanha a gente no Ncast, provavelmente também tantas pessoas que te admiram que vão ter um prazer enorme de assistir a essa edição. A gente falou de liderança, inspiração, gestão na área de saúde e principalmente sobre cuidar das pessoas que cuidam de outras pessoas, né? Que fazem todo sentido, todo papel fundamental ali na construção de um negócio longevo, duradouro e que vai se perpetuar aí por muitos e muitos anos. Obrigada por estar aqui comigo, obrigada por apostar na N. Quando a gente era pequenininho lá, quando era a Natália, né? A gente começou comigo para depois a gente conseguir estar ainda mais próximo de vocês. Muita gratidão, realmente. Deixar você concluir aí suas palavras finais. Primeiro, assim, eu quero te agradecer. Fico muito feliz também com o sucesso da N, com o seu sucesso pessoal, que eu acho que eu identifiquei lá atrás, quando te dei a oportunidade, Chamou pro café? no seu talento, na sua vontade de vencer, na sua bagagem. Você já vinha com uma história, né, de vida e com muito sangue nos olhos. Eu valorizo muito isso, né? A pessoa que realmente quer vencer na vida, quer fazer algo diferente. Então, eu acho que é mérito seu, né? Quero agradecer também a todos os colaboradores que me trouxeram até aqui, que trouxeram a empresa até aqui. Eu tenho pessoas lá que estão há 20, 30 anos na empresa, várias pessoas que trabalham na UTI neonatal com muita experiência, pessoas já cansadas, mas que fazem por amor e trazem toda a segurança aos nossos pacientes, aos nossos líderes e gestores de cada setor, que são fundamentais para o nosso negócio e que acreditam nas minhas ideias e compram essa cultura da empresa. No meu filho, né, que me ajudou esse tempo todo, esteve ao meu lado esse tempo todo, trabalhando comigo arduamente. Enfim, aos familiares que sempre me apoiaram, sempre estiveram me dando força e incentivo para que tudo desse certo. Aos médicos, obstetras e pediatras que vieram comigo, né, quando eu montei a maternidade, acreditaram no meu trabalho e me seguiram, acreditando no hospital, no serviço, prestigiando e continuam com a gente até hoje. Enfim, uma empresa só chega a esse ponto, né, vamos dizer assim, de consolidação com o trabalho de muita gente. Então, eu quero agradecer a todas essas pessoas que estiveram ao meu lado aí durante todos esses anos. E que vão continuar por muitos anos. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito obrigada pela sua audiência aqui no Ncast. Em breve teremos novas edições. Se curtir, comenta aqui o que você achou. Se quiser mandar perguntas, a gente vai ter um prazer enorme em responder. Obrigada. Obrigada.